Bom, então, pessoal, olha só. Vamos lá, né? A gente tem que discutir aqui algumas questões. Hoje a gente tem uma matéria aqui que começa, a gente vai começar, que é a parte de acionamento, a parte de comandos, que é uma matéria bem interessante também, bem importante. Também mais voltada para essa parte aí mais prática um pouco, né? E tem questões mais burocráticas aí, né? Vamos lá, vocês fizeram lá a última avaliação, né? Eu vi que vocês colocaram lá, eu não tive perna ainda para corrigir algumas e tal, mas elas, naturalmente, as notas elas vão aparecer. E então, veja só, a proposta é que a gente tenha mais duas avaliações, tá? Mais duas avaliações, uma avaliação agora no final do mês, no comecinho de setembro, tá? E uma avaliação logo depois, né? Porque o nosso setembro aí ele acaba bem cedo, tá? Então essa é a ideia das avaliações. Lá no AVA tem lá a descrição do valor dessas avaliações, tá? Então aquele planejamento em relação ao conteúdo nem sempre a gente consegue seguir, né? Porque de vez em quando tem algum imprevisto, alguma situação qualquer, o andamento da aula, etc. Mas em relação às avaliações, eu tenho tentado seguir bem estritamente, tá? Principalmente com respeito ao valor delas. Então, se vocês observarem lá, tem um planejamento agora para o final do mês de agosto, uma avaliação, e aí vai faltar ainda acho que 10 pontos, alguma coisa assim, ou 20, coisa desse sentido aí. Que aí eles vão ficar lá para o meio de setembro, tá? Na verdade, nem é tão no meio, né? É quase no começo de setembro ainda. Então, a gente tem final de agosto uma avaliação e ali no começo de setembro outra, né? A ideia é que a gente faça nesses moldes de lista de exercício, tá? Em que eu vá ajudando vocês e vocês vão colocando lá no AVA, tá? Aí veja só, uma questão que a gente tem que resolver é uma certa recuperação, né? Mas é preciso que a gente tenha em mente o seguinte: ah, essas listas eu tenho feito com vocês, né? Então, assim, essa recuperação de conteúdo, né? Que é parte da recuperação, que é quando a gente discute a avaliação, a gente tem feito isso até durante a própria lista, tá? Mas mesmo assim, eu vou fazer uma recuperação no sentido de que quem teve problemas aí com as notas, né, e tal, eu vou passando as notas que eu não passei ainda. Tenho passado também a solução dessas listas, né? Sempre que eu passo a lista, tenho colocado lá a solução. E aí a ideia é que a gente volte a abrir esses exercícios, tá? Para aquelas pessoas que tiveram problemas de nota e tal, no começo de setembro, tá? Então aí a gente consegue fazer um apanhado de situações e assim a gente, enfim, cumpre, né, a parte de recuperação e tal, né? No sentido que a gente não está fazendo prova, né? Então a gente está fazendo lista, e essas listas a gente está fazendo meio que juntos, né? É claro que eu não faço tudo para vocês fazerem alguma parte, mas eu penso em fazer dessa forma, tá? Então, lá no comecinho de setembro, né, ali na primeira semana de setembro, a gente abre já com algumas notas e tal, com as notas, na verdade, né, e aí vocês mandem de novo, né, se tiverem necessidade, se quiserem, né, e tal, vão ter uma noção da nota e tal, e assim a gente já caminha para o final do curso, tá? No sentido então, de aulas, né, a gente tem aula até dia 13, tá? Então, o dia 13 é o último dia letivo, né, dia 13 de setembro. Por sinal, é uma segunda-feira, né? Aí veja só, no dia 13, que é o último dia de aula, eu não pretendo dar aula, tá? Vai ser justamente o momento para fechar esses exercícios aí,
Talvez seja ali o último prazo para que vocês mandem o exercício para quem teve problema de nota, etc. Mas pelo que eu tenho visto, né, pelas correções, pelos anteriores, assim, como a gente tem feito junto, então quem tem mandado, né, essas listas, o resultado ele é geralmente bom para muito bom, tá? Então esse é o nosso planejamento. Então no sentido de que aula, né, a gente tem essa de hoje e mais duas, tá? Dia 30 e dia 6. Dia 6 tem o papo do feriado, tá? Tem o papo do feriado. Mas eu vou dar uma aula pelo menos assíncrona, né, como é dito, quer dizer, eu vou gravar uma aula pelo menos como se fosse correspondente ao dia 6, tá? Pode ser, inclusive, que eu grave essa aula na própria segunda-feira, no horário comum da aula. Então, se alguém tiver interesse em participar, né, dessa gravação, digamos, né, ou seja, participar da aula, pode participar, né, não tem problema nenhum. Tá? A gente vai confirmando isso no grupo. O fato é que eu quero que vocês vejam mais 3 aulas, né, a de hoje, do dia 30, e essa correspondente ao dia 6, que eu entendo que é feriado, não está no calendário, então quer dizer, quem não quiser assistir na hora não tem problema, né? Mas depois vai entrar como atividade assíncrona. Tá? E com respeito ao conteúdo, né? A gente vai então hoje falar o finalzinho de motor aqui, né? Vou falar um pouquinho de gerador, vou falar um pouquinho de usina hidrelétrica, do gerador da usina hidrelétrica, e vou começar a falar a parte de acionamento, tá? A parte de comandos, né? Que é bem importante para a gente, que é justamente como que você liga, como que você desliga, como que você parte, como que você freia essas máquinas, tá? E no final do curso, né, na última aula, ali, nas 2 últimas aulas, a gente vai falar um pouco de instalação elétrica residencial, né, predial, tá? E assim a gente termina o nosso curso. Beleza? Alguma dúvida? E aí? Existe a possibilidade da gente fazer uma das avaliações ser com a sua matéria e a de mais algum professor? Eu esqueci o nome que se dá para isso. Olha, de acordo com os nossos planejamentos, eu não vi nenhuma situação desse tipo ainda não, tá? Mesmo porque são disciplinas do módulo de vocês, né, do período de vocês, são disciplinas relativamente diferentes, né? A gente está falando aí de desenho, de informática, né? Quer dizer, informática básica, uma situação bem básica ali. Então, eu acho que a essa altura do campeonato aí, e com o planejamento que a gente fez, eu acho que não tem necessidade dessa situação. Mesmo porque essas avaliações a gente tem feito muito junto, entendeu? A gente não tem feito assim de forma que vocês fazem e depois eu corrijo, né? Eu tenho feito bastante parte dos exercícios. Mas qual seria a disciplina que você tem em mente para isso, por exemplo? Desenho mecânico e redação. Mas aí que tipo de atividade você acha que seria interessante que a gente fizesse junto com redação, por exemplo? A gente poderia. Eu acho que a gente vai chegar numa parte, ao menos na matéria do senhor, em que Ah, vamos ter que descrever de uma forma mais legível, né, para quem é, vamos supor, leigo assim, ah, o que está acontecendo no sistema, entende? uhum, Então, procuraríamos a matéria de redação para isso, poderíamos desenhar, né, de certo, porque eu não sei desenhar, né, um sistema, né, aí procuraria desenho para isso. Eu sei que desenho não tem nada a ver com a ah, parte elétrica, tudo bem, mas ao menos é o que eu acho, né? sim, não entendi. Pode fazer sentido, sim, tá? É, a gente pode pensar nessa hipótese aí. Eu estou achando a ideia realmente interessante. Essa questão ela já foi feita anteriormente e um dia talvez volte a ser realizada, mas por essa separação toda da pandemia e uma série de outras coisas, a gente não teve como fazer esse planejamento. Mas veja só, realmente, então assim, é claro que é possível, tá?
Na parte de projeto de instalação elétrica, há uma ligação sim, tá, Rafael? Então, a gente vai ver ali uma planta baixa e tal. Eu não sei até que ponto vocês têm visto isso, porque desenho mecânico, né, é uma coisa. Eu não sei se vocês têm na ementa lá a parte de análise de planta, e aí na planta vão passar ali os condutores e etc e tal. E do ponto de vista de redação, naturalmente, se aplica a tudo e qualquer coisa, né? Então, eu vou avaliar essa situação de forma que, por exemplo, a gente pode pensar em fazer um projeto, num CAD, né? E a gente pode também pensar em fazer um relatório sobre algum acionamento, algum problema, alguma situação, justamente como você comentou, tá? Eu vou avaliar essa situação aí para a última avaliação, e vocês comentem comigo no grupo lá ao longo do tempo, tá? Me cobrem lá que eu vou tentar fazer algo desse tipo aí, beleza? Beleza. Não vou garantir porque não depende só de mim, mas eu posso passar alguma coisa que envolva conteúdos de redação e de desenho, né? Isso daí depende só de mim. Então, por exemplo, eu poderia muito bem passar para vocês uma ideia de relatório, pedir um relatório técnico sobre algum tipo de acionamento, sobre algum tipo de situação desse tipo aí. Isso aí eu poderia fazer sem problema nenhum, porque depende só de mim. Em relação aos outros professores, eu posso até tentar entrar em contato, mas aí a gente vai depender de outra opinião, avaliação e tal, né? Mas, enfim, me cobrem lá que eu vou tentar costurar alguma coisa desse tipo aí. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, então vamos lá, veja bem. A gente estava então na nossa última aula aqui discutindo os nossos motores de indução, né? Que são esses motores aqui. Então aqui a gente conversou a respeito da parte estrutural, né? Da parte física deles, do que eles são formados, né? Então a gente definiu aqui muito bem os estatores, né? Que tem aqui os enrolamentos e o núcleo do estator, né? Que é a estrutura de ferro em que os enrolamentos estão ao redor. Então veja aqui o núcleo do estator, né? A gente definiu aqui então o rotor, né, que é a estrutura móvel, né? Ele pode ter aqui dois tipos, tá? Um chamado gaiola de esquilo e um chamado de rotor bobinado, tá? E aqui a gente viu a estrutura do núcleo do rotor, né? Ah, e então, além dessas estruturas principais, né, a gente viu pormenores aqui da própria construção, né, com respeito, por exemplo, às chapas laminadas aqui do rotor, tá? No caso aqui, esse slide está mostrando do rotor, então o núcleo é formado de chapas laminadas, a parte de resfriamento, né, a parte de ventilação, essa tampa, chamada de tampa defletora, né, aqui atrás, que tem a ver com a corrente de ar que é gerada aqui, tá? O próprio eixo do rotor, então isso daqui é o que está ligado a uma carga, né, a uma engrenagem, por exemplo, a estrutura mecânica, a um sistema mecânico, para que uma ponte rolante seja movimentada, né, um elevador, enfim, né, uma série de um ventilador, enfim, né, uma série de cargas industriais. Os rolamentos, né, não os enrolamentos nesse caso, né, os rolamentos, que são essas estruturas que ficam aqui, que fazem com que haja aqui a possibilidade da interface, né, do sistema se movimentar. E aqui os anéis de curto lá do rotor, porque esse é um rotor gaiola de esquilo, né? Então esse rotor está curto-circuitado. E aqui por parte do estator, né, uma série de outras estruturas, né? Por exemplo, o núcleo laminado do estator, toda a carcaça, né, a parte estrutural, tá? A parte de fixação. E aqui
bem importante a caixa de ligação, onde na maioria das vezes há 6 terminais, né, em que a gente faz a ligação desse motor, né? Esses 3 terminais, então, correspondem às 3 bobinas, né? Cada uma delas tem início e fim, e a gente pode ligar, então, esse cara em Y ou em delta, né? De acordo com a tensão nominal, né? E, naturalmente, a tensão disponível na rede para que você ligue esse motor, tá? A gente fez essa discussão, né? Fez alguns exemplos de ligação. E aí, a gente viu que esse motor, ele é chamado de motor de indução, tá? Porque a alimentação é feita no estator, né? Então você não liga o rotor dele a nenhuma alimentação elétrica, tá? Você simplesmente liga o estator, a fonte de energia, né? Uma tomada trifásica, tá? E aí há uma indução de tensões e de correntes lá no rotor, tá? E essa indução cria um campo magnético, faz com que esse motor gire, por isso é chamado de motor de indução, tá? Bom, existe aqui um parâmetro de construção no rotor, tá? No estator, tá? No enrolamento do estator, que é a quantidade de polos, E essa quantidade de polos, ela interfere diretamente na velocidade de giro dessa máquina. Tá? Então, a gente tem motores de 4 polos, de 2 polos, de 6 polos e assim por diante. E uma outra variável que interfere diretamente na velocidade de giro desse motor é a frequência da rede elétrica, tá? Mas a frequência da rede elétrica, a gente sabe aqui no Brasil, né, ela é em todo o território 60 Hz, tá? Então, existe uma equação aqui que relaciona uma velocidade em RPM, tá? Com respeito a uma frequência e a quantidade de polos, tá? Essa velocidade não é a velocidade de giro mecânica, né, do rotor, tá? Existe uma coisa chamada escorregamento ou velocidade assíncrona, tá? Que justamente a partir da qual a gente vai chegar à velocidade de giro do rotor, tá? Então, essa equação aqui significa o seguinte, olha, se eu tenho aqui, por exemplo, 60 Hz da rede elétrica e um motor aqui, por exemplo, de 2 polos, tá? Eu consigo facilmente descobrir qual é a velocidade em RPM N, tá? Só que essa velocidade aí é o que a gente chama de velocidade síncrona, tá? É o que a gente chama de velocidade síncrona, que é a velocidade de giro do campo magnético. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a velocidade de giro do rotor ela é um pouco abaixo, tá? Às vezes, quantos por cento abaixo? Às vezes 3% abaixo, às vezes 5% abaixo, tá? Então, isso é um dado de placa de identificação, tá? E essa diferença, né, é chamada de escorregamento, tá? Escorregamento, então, é a diferença de velocidade de giro de um rotor com respeito ao campo magnético, com respeito ao giro do campo magnético daquela máquina, tá? Então, por exemplo, naquele caso ali, tá? Se você for fazer a conta, uma máquina que tenha 2 polos e uma frequência de 60 Hz, né, quer dizer, está ligada na rede elétrica de 60 Hz, aquela conta ali, que é o NS, tá, que é de velocidade síncrona em RPM, que é 120F sobre P, isso daqui vai dar 1.800 RPM, rotações por minuto, tá? Mas o motor, ele não gira a essa velocidade, o motor gira a velocidade um pouco menor, tá? Isso aí depende do motor, tá? Isso é um dado, geralmente é fornecido,
e ele pode girar, por exemplo, a quanto? Tá? Ele pode girar aqui numa característica comum, por exemplo, 1710 RPM. Tá? Nesse caso aqui, quanto vale o escorregamento? Né? Nesse caso seria de 5%, tá? Ou 0,05. Tá? Então, veja, essa é uma característica, por isso que esse motor é chamado de motor assíncrono. Tá? Por isso que é chamado de motor assíncrono. Por quê? Porque ele não gira a velocidade síncrona, que é a velocidade de giro do campo magnético. Tá? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre os motores síncronos, tá? Mais especificamente sobre máquinas síncronas e mais especificamente sobre gerador síncrono, tá? Bom, então, pessoal, fizemos essa discussão aqui, tá? Existem muitos pormenores, mas esses pormenores eles não são tratados aqui no nosso escopo do curso, tá? É preciso de um curso da área de eletrotécnica ou de um curso de engenharia da área, tá? E aí a gente logo partiu para uma questão aqui bastante importante, que é a questão da partida do motor, né, ou do acionamento desse motor, tá? Então, isso é uma revisão rápida do que a gente viu na última aula, tá? E essa partida, ela está muito correlacionada com o conteúdo que a gente vai começar a ver hoje, que é o conteúdo de acionamento, né? Afinal de contas, partir significa acionar, tá? Bom, então veja, existem aqui algumas formas da gente partir um motor de indução, tá? Ou partir qualquer motor, né? Mas esse motor ele é o motor que é mais utilizado na indústria. 95% dos motores da indústria são motores de indução. Então, as três principais formas, né, de maneira que a gente vá variando a tensão sobre o motor, são a partida em chave compensadora, tá? Ou através de autotransformadores, que é uma estrutura de uma bobina apenas, em que eu consigo fazer um contato assim, ó, com os enrolamentos, e aí eu vou colocando mais ou menos tensão, tá? Então, é como se eu partisse o motor, tá? O motor ele tem, por exemplo, tensão nominal, tá? De 220 volts, 380 volts, tá? 440 volts e assim por diante. Isso pode ir aumentando de acordo com a potência do motor, né? Para que a corrente não fique tão alta. Então aumenta-se a tensão nominal. Então, a ideia é que a gente vá aumentando essa tensão, né? A gente diminua essa tensão na hora de partir, tá? Então, ele parte ali com 30, 40, 50, 60, 80, 100, até chegar na tensão nominal. E aí, a gente consegue fazer uma partida suave, tá? Então, há aqui contatos, veja, há contatos de partida, tá? Que são os starting contacts aqui, que são os contatos de partida, que são os S aqui, né? E tem os running contacts aqui, que são os contatos de operação nominal, né? Então, veja, se eu fecho esse cara e abro esses caras aqui, né? Vou fazer assim, ó. Então, eu vou fechar esse cara aqui, vou fechar esse cara aqui, vou fechar esse cara aqui. E esse camarada aqui eu vou... perdão, fechar que eu quero dizer aqui foi feito de forma errônea. Na verdade, eu vou abrir, tá? Então, eu vou abrir esses contatos aqui, tá? De forma que eles não liguem o circuito, tá? De forma que não haja aqui passagem de corrente entre eles. Então, eu vou abrir, tá? Vou abrir. E aqui sim, agora eu vou fechar, tá? Ou seja, eu vou ligar esses contatos aqui, ó. Vou ligar isso aqui, tá? Ou seja, você vê que a alimentação aqui que vai para o meu motor, veja, olha, a alimentação que vai aqui para o motor, ela passa primeiro, tá?
nesses enrolamentos. Então, se eu consigo variar a quantidade de enrolamentos, eu vou conseguir ir aumentando a tensão, ou seja, essa estrutura aqui ela é variável, tá? Olha, então, ó, aqui, ó, o que está indo lá para o meu motor, ó, está variando aqui, tá? E aí, quando eu chegar numa tensão maior, o que que eu faço? Aí sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora abrir os contatos de partida, ou seja, retirar do meu circuito essa estrutura de variação de tensão, tá? E vou fechar esses daqui. Ou seja, o que eu vou ter no meu motor? Ó, direto a tensão da rede, tá? Então, veja, isso é um diagrama de acionamento, tá? Que a gente vai ver com um pouco mais de calma adiante. Então, isso é um diagrama de acionamento, tá? Como que é feito, né? Que tipo de estrutura é essa, tá? Isso é um contator, né? Esse contato pode ser feito através de um contator. Então, a gente vai justamente conversar sobre isso daí, tá? Bom, uma outra forma, né? Uma outra forma da gente fazer uma partida um pouco mais suave é através de uma partida estrela-triângulo, né? A gente comentou isso também. Então, primeiro o motor é ligado em estrela, tá? Ou em Y, né? Que aí eu tenho uma tensão menor sobre a bobina do motor. E depois eu ligo ele em delta, na sua tensão nominal. Tá? Então, também é uma possibilidade da gente diminuir um pouco o tranco que a gente dá nesse motor na partida. Tá? E aí, por fim, uma, uma última forma aqui, que é extremamente, assim, tem vários aspectos, vários parâmetros, tá? É através de eletrônica de potência, através de inversores de frequência ou soft starters, né? Então, através da eletrônica, a gente consegue partir esse motor, tá? Tudo isso a gente já comentou, a gente fez, inclusive, uma comparação entre os métodos de partida, no que diz respeito à corrente de partida, né? A gente viu que esse motor tem uma situação peculiar em que sua corrente de partida é muito alta, né? 6, 7, 8 vezes maior do que a corrente nominal. E isso pode ser um problema, tanto para o circuito como para a própria máquina, né? Enfim, então, veja, as razões pelas quais essas partidas são suavizadas são ajustar a corrente de partida, tá? E também fazer um controle de velocidade na partida, né? O controle de velocidade, na verdade, ele está muito mais vinculado a esse método aqui, que é o método eletrônico, tá? Estrela triângulo, ah, chave compensadora e tal, aquilo ali está muito mais ligado à partida, né? O controle de velocidade em si, quando eu preciso fazer uma aplicação de aumento de velocidade, diminuição, frenagem, geralmente eu lanço mão de eletrônica, tá? Através daqueles dispositivos lá que eu comentei. Bom, então, vejam só. Por que eu estou comentando isso? Né? Eu estou comentando isso justamente porque a gente vai adiante falar um pouco de acionamento, tá? Ou seja, a gente vai abrir um pouco essa caixa preta aí, desses diagramas de acionamento, para a gente ver o que é um contator, o que é uma botoeira, como que eu ligo uma coisa na outra, né, e tal. Então, a gente vai adiante conversar sobre tudo isso. Esse slide aí que eu estou mostrando agora é justamente um exemplo de inversor de frequência, né, que é através de eletrônica, então, pode fazer tudo que esse motor aqui precisa, tá? Partir, frear, aumentar a velocidade, diminuir, fazer uma rampa de subida de velocidade, uma rampa de descida de velocidade, etc. Tá? Bom, então veja, então essa é a ideia geral sobre os motores de indução, tá? Ah, a gente quando
quando fala de motor de indução, né, a gente está se referindo a uma máquina de indução. Tá? Quando eu falo de uma máquina de indução, eu quero dizer que ela pode se comportar tanto como motor como gerador. Tá? Mas é muito incomum a gente ter um gerador como uma máquina de indução. Tá? Então, os geradores, eles são, na grandíssima maioria das vezes, máquinas síncronas e não máquinas assíncronas como essa daqui. Tá? Então, nós vamos ver um pouquinho hoje sobre máquina síncrona, tá? Que é a máquina em que você tem mais geradores, tá? E depois a gente fala um pouco do acionamento disso daí tudo. Tá? Então, veja, quando a gente mostrou lá uma, uma, uma grande tabela, né, em que a gente tinha lá os tipos de motores de corrente alternada, veja só, a gente tinha isso daqui. Ó. Então, veja, entre os motores trifásicos, né, que são o nosso interesse aqui industrial, a gente tem então um motor de indução, né, ou esse assíncrono, que a gente conversou até então, ou o síncrono, tá? Ou o síncrono. Lá nos motores monofásicos existem vários, tá? Ah, então veja só, ah, os motores geralmente na indústria são de indução, né? São assíncronos. E existem raríssimos geradores de indução, tá? Geradores assíncronos. Então, os geradores, eles são geralmente síncronos, tá? E quando a gente fala de gerador, a gente está falando dessa máquina que está onde? Ora, a gente está falando de uma máquina que está nas hidrelétricas, nas termoelétricas, tá? Que são a principal matriz energética, né? 90%, 95% da matriz energética brasileira vem de ou hidrelétrica ou termoelétrica, né? Isso varia um pouco com a colocação de mais termoelétricas de acordo com a disponibilidade hídrica, mas geralmente o número é esse. Tá? Então você tem um pouquinho ali de eólica, um pouquinho de solar, e o resto é praticamente complementar. Né? Sobra ali 2, 3% para o resto. Né? Então, veja bem, eu acho importante a gente discutir um pouco de máquina síncrona, para a gente entender como que é feita a geração de energia, né, essa energia que a gente consome, tá, nas nossas casas. Então, por isso a ideia da gente conversar um pouco agora sobre máquina síncrona. Tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre máquina síncrona, para a gente entender como que é gerada a energia que chega até a gente, tá? E aí, então, depois a gente vai conversar sobre acionamento dessas máquinas, tá? Principalmente o motor, tá? Principalmente o motor. Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre máquina síncrona, tá? E depois a gente fala de acionamento, mais especificamente com respeito aos motores que serão do tipo máquinas de indução, tá? Então, para a gente resumir essa grande ópera aqui, vamos abrir um slide, ó, vamos falar assim, ó, só para a gente resolver esse monte de tipo de máquina, né? E aí, ora fala assim motor, ora fala assim gerador. Então, veja, eu posso falar então que uma máquina de indução ou a assíncrona, essa máquina ela pode ser tanto um motor, tá, como um gerador. Assim como uma máquina síncrona pode ser também um motor ou um gerador.
tá? O fato é que existem pouquíssimos geradores de indução para aplicações muito específicas, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai se concentrar mais no motor de indução, assim como a gente fez, né? Agora, para a máquina síncrona, a gente vai se concentrar mais no gerador, tá? Mas também existem muitos motores síncronos, tá? Também existem muitos motores síncronos. Mas nesse caso a gente vai se concentrar mais nos geradores. E a parte de acionamento, né, de ligar, desligar, fazer partida, rampa, frenagem, controle de velocidade, a gente vai falar um pouco mais lá dos motores de indução, porque eles são muito mais do que os motores síncronos, tá? E a cada 100 motores na indústria, mais de 90 são de indução. Então, a parte de acionamento vai ficar aqui, tá? Bom, então, organizadas essas tantas possibilidades aí, vamos falar um pouco de motor e de gerador síncrono, né? Ou seja, de máquina síncrona. Então, veja, a principal aplicação, né, de uma máquina síncrona, então, a gente pode dizer que é através dos geradores, né? Há motores, como eu já comentei, mas os geradores são assim, bem expoentes na sociedade, né, de forma geral, porque é dali que vem a grande parte da energia que a gente usa, tá? Então, quando a gente está falando de termoelétricas, né, de hidrelétricas, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco da planta e do funcionamento, tá? A gente está falando então de geradores síncronos, tá? E esses geradores, então, eles podem até ter centenas de MVA, né, megavolt-ampere de potência, tá? Então, por exemplo, a gente está falando de Itaipu, tá? Geradores síncronos, que é uma usina hidrelétrica que fica bem na divisa entre Brasil e Paraguai, né? Ela é binacional, né? Até no nome, né? Itaipu Binacional. Então, ela gera parte da energia para o Paraguai, parte da energia para o Brasil. Ela fica exatamente na fronteira, né? Se você vai ali na sala de comando da usina, você pisa de um lado no Brasil, do lado no Paraguai, tem uma linha ali bem no meio da sala, tá? Por exemplo, aqui no estado tem Mascarenhas, né? Lá embaixo Guandu, que é uma usina de geração expressiva, tá? E mais várias outras espalhadas menores, né? Que são PCHs, são pequenas centrais hidrelétricas. E várias outras termoelétricas, né? Então, por exemplo, ali em Linhares tem uma termoelétrica bastante importante, que é a gás natural, né? Existem outras no estado. Então, as máquinas elétricas que são utilizadas são geradores síncronos, né? São máquinas síncronas atuando como geradores, tá? E aí, qual é a razão pela qual essas máquinas são chamadas de síncronas, enquanto que as máquinas de indução são chamadas de assíncronas? Lembra que o rotor da máquina de indução ou da máquina assíncrona, ele não gira a velocidade síncrona, né? Ele gira a uma velocidade menor um pouco, tá? Por conta do escorregamento, né? Justamente essa introdução que a gente fez hoje na aula. A diferença é justamente essa, né? Nas máquinas síncronas, o rotor ele gira a exata mesma velocidade do campo magnético ou a velocidade síncrona. Não há a figura aqui, né, do escorregamento, tá? Então, por isso o nome de máquina síncrona. Bom, do ponto de vista construtivo, há uma questão aqui bastante importante, que é a seguinte: as máquinas síncronas trifásicas, tá?
elas têm duas formas principais de construção do rotor, tá? E que nos dois casos aqui, esse rotor ele é bobinado, tá? O rotor ele é bobinado. Uma construção a gente chama de polo saliente, que tem essa estrutura aqui. Então veja ali um polo, né, saliente. Essa máquina aqui exemplar, ela só tem dois polos, tá? Mas a gente tem os polos aqui, daqui a pouco eu vou mostrar. E um outro rotor chamado de rotor cilíndrico, tá? Então veja que ele não tem essa diferença aqui na estrutura, né, no núcleo do rotor, tá? Lá no estator, a gente tem enrolamentos muito parecidos com os enrolamentos da máquina de indução, tá? Bom, mas o fato é que, além da alimentação do estator, essa máquina também é alimentada no rotor, tá? E essa alimentação do rotor é feita em corrente contínua. Então veja como ela é uma máquina um pouco mais complexa do que a máquina de indução, né? Então ela não tem a figura do rotor de gaiola, tá? É um rotor necessariamente bobinado. E esse rotor ele tem alimentação e ainda por cima em corrente contínua. Então veja que eu preciso obter uma corrente contínua a partir de uma fonte, né, que é alternada, a partir de um processo de retificação, tá? Então, ela é uma máquina um pouco mais complexa, tá? Ela tem pontos positivos, tá? Do ponto de vista de gerador, naturalmente, e, inclusive, de motor, tá? Tem questões aqui de motor que são bem interessantes. Então, são utilizados motores síncronos, tá? Também. Mas, de fato, é uma máquina um pouco mais complexa. Então, veja, nesse caso aqui, olha, eu tenho uma ideia de um circuito que representa, né? Você tem, então, aqui um estator, tá? As três bobinas aqui da máquina trifásica ligadas aqui em Y, tá? E aqui uma representação de uma bobina do rotor, tá? Então, veja, quando eu preciso usar essa máquina como um motor, eu tenho que alimentar tanto o estator, tá, como o rotor, tá? Esse estator a gente chama de enrolamento de armadura, tá? E o rotor a gente chama de enrolamento de campo, tá? Quando essa máquina está sendo utilizada como gerador, aí eu não alimento o estator, tá? Aí eu alimento o rotor através de corrente contínua, ligo isso daqui então num movimento primário, tá? Por exemplo, uma turbina hidráulica, uma turbina termoelétrica, né? Uma turbina térmica, e aí esse rotor se movimenta e ele induz tensões no estator, tá? Mas de toda forma, você tem tensões e correntes nos dois enrolamentos, tanto de armadura como no de campo, né? O que diferencia é o fluxo de energia, né? O fluxo de potência, porque veja, quando eu uso essa máquina como motor, o que eu faço? Eu transformo energia elétrica em energia mecânica, tá? Então eu vou alimentar o estator e o rotor. E aqui eu vou ter uma potência de eixo para mim, né? Quando eu uso isso como gerador, tá? Quando eu uso isso como gerador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alimentar simplesmente o rotor, tá? Alimento o rotor, e aí eu gero tensões aqui no meu estator, a partir de um movimento primário do rotor. Então, eu estou transformando energia mecânica em energia elétrica, tá? A máquina em si é a mesma, tá? A máquina em si ela é a mesma. Então, veja, vou mostrar aqui alguns exemplos de... vou mostrar aqui alguns exemplos de gerador, tá?
alguns deles são de termoelétricas e outros de hidrelétricas, né? Então, veja, quando eu me refiro a, a rotores que são não salientes, tá? Ou rotores cilíndricos, eu estou me referindo a máquinas grandes, tá? Como essa daqui. Isso, então, é um gerador síncrono, e geralmente eles estão ligados a usinas termoelétricas, tá? A usinas termoelétricas. Veja que eles são grandes, quer dizer, compridos aqui, tá? E eles geralmente têm uma velocidade de giro muito alta, tá? Uma velocidade de giro muito alta. E, de forma geral, a quantidade de polos aqui é em torno de 2 ou 4 polos, tá? Lembrando que agora a velocidade síncrona é a mesma velocidade de giro do rotor, tá? E a equação aqui é a mesma, tá? As usinas hidrelétricas, elas usam, então, esse outro tipo aqui de rotor, tá? Que é justamente o rotor de polos salientes. Então, veja que há polos aqui, ó, nesse caso, e eles são salientes. Veja que tem aqui um polo, um ar, né? Um polo, um ar, e por aí vai. Geralmente essa máquina ela é menos comprida, tá? E aqui ela gira uma velocidade geralmente um pouco menor, tá? Um pouco menor do que a velocidade de giro dos geradores termoelétricos. Tá? Bom, mesmo assim, isso não quer dizer que isso gire devagar, tá, pessoal? Isso não gira devagar, né? Ele gira uma velocidade menor do que aquela. Agora, quando a gente vai numa usina hidrelétrica e consegue fazer uma visita assim técnica, né, digamos, em que a gente consiga, por exemplo, ter acesso a alguma parte técnica, por exemplo, ao eixo, né, dessas turbinas, que está ligado ao eixo ao eixo do gerador, a gente se impressiona uma velocidade, né, que fica ali, uma velocidade girando na sua frente, uma máquina que gira a velocidade alta, e a separação, né, do estator para o rotor é muito pequena, né, é bem pequena, assim, então a gente fica até impressionado que é preciso que haja um alinhamento de eixos, né, uma parte mecânica muito bem realizada para que não tenha nenhum problema acontecendo. Tá? Bom, então, essa é a ideia estrutural de um gerador síncrono. Tá? Então, veja, quando há a geração de tensões, né, a gente tem justamente, se essa máquina for trifásica, né, a indução de tensões trifásicas lá no estator, né, como essas daqui. Tá? Então, veja que a gente estudou lá, né, a parte de circuito alternado, né, a parte de circuito trifásico, e agora a gente está assim, estudando um pouco de como aquilo ali é gerado, né, ou das aplicações, né? Vimos transformadores, vimos motores de indução e agora estamos vendo geradores síncronos, tá? Então, à medida que isso daqui gira, tá, por uma forma primária de energia, a gente tem então a indução de tensões aqui no estator. E essas tensões então são de acordo com a construção da máquina, trifásicas, separadas entre si por 120 graus, tá? E de mesma frequência, tá? E aí veja como a velocidade de giro dessa máquina é importante para a frequência induzida na tensão, tá?
porque a frequência da rede ela depende da velocidade de giro da máquina, tá? Então, veja que há um controle muito importante na usina hidrelétrica, e eu quero que a gente tenha isso em mente, da velocidade de giro daquela máquina, tá? Para que a gente mantenha uma frequência aqui específica de operação, que no nosso caso é 60 Hz, e por legislação ela é criteriosamente mantida num valor muito próximo de 60, tá? Enquanto a concessionária, né, as empresas de distribuição, transmissão de energia, elas podem manter uma variação de tensão lá de fornecimento, se eu não me engano, vai até mais 5% e até menos 7%. A variação de frequência ela é muito estrita, tá? São 60 Hz e mais ou menos 1 Hz ali, é uma coisa assim, muito pequena, tá? Então, há uma necessidade de controle eletromecânico, né, da velocidade de giro muito importante lá na planta da usina hidrelétrica. Bom, e aí eu quero que vocês também tenham em mente que a tensão induzida, tá? A tensão induzida, o valor da tensão induzida é dependente também da velocidade, mas principalmente aqui do fluxo magnético, tá? E esse fluxo magnético ele está relacionado com a corrente do rotor, tá? Essa corrente do rotor aqui, ela vai então controlar o nível de tensão. Então veja como há um controle aqui bastante importante para a gente lá na hidrelétrica, que é o controle da velocidade de giro, tá? Através da água ou do vapor, no caso da termoelétrica, né? Que pega na turbina e gira ali a máquina elétrica, tá? Esse controle ele está relacionado intrinsecamente à potência, tá? Ou seja, os megawatts que são gerados, está relacionado intrinsecamente à frequência da nossa rede elétrica, tá? E o nível de tensão ele está relacionado intrinsecamente ao campo, né, ao enrolamento de campo, quer dizer, a alimentação do rotor. Tá? A gente viu lá na parte de potência, né, que a potência em corrente alternada ela era definida, ela era dividida, né, em duas importantes potências, a potência ativa, P, né, e a potência reativa, Q. Tá? E essas duas potências são geradas nas hidrelétricas, nas termoelétricas, né? Quer dizer, nos geradores, nas usinas geradoras, e elas precisam ser geradas, e há uma necessidade de controle dessas duas potências. Tá? E aí, essa potência ativa, ela está relacionada com a potência mecânica deste rotor, tá? Ou seja, está relacionada a um movimento primário, ao movimento, tá? E a potência reativa está relacionada justamente com o campo, com o rotor, tá? Com essa alimentação do rotor. Então veja que há um controle aqui, tá? Há um controle da alimentação do rotor com respeito a reativos, tá? E o giro do rotor com respeito a ativos, tá? Agora, esse controle ele é um pouco complexo, ou um pouco mais complexo do que isso que a gente está vendo, porque eu não posso mudar a velocidade de giro da máquina, porque senão eu mudaria
a frequência das tensões induzidas. Então, eu tenho que mexer na potência aqui desse rotor, tá? Por exemplo, mudando o torque dele. Como é que eu mudo o torque? Olha, se eu colocar mais água ali, por exemplo, ele vai ter um torque maior, tá? E aí eu vou aumentar a potência e se eu fizer um controle de giro, né, mantendo a velocidade, eu não vou influenciar aqui na minha frequência, tá? Então ele é um controle assim que hoje em dia ele é muito bem feito, mas ele é um controle assim relativamente complexo, tá? Uma questão importante que a gente precisa ter em mente quando a gente conversa sobre geradores e sobre motores é a seguinte: veja só, quando você está numa máquina e essa máquina está sendo utilizada como motor, né? Parece claro que quando ela está lá girando e você aumenta a carga no eixo ali, você aperta o rotor, a tendência é diminuir a velocidade de giro, né? Então você tem lá um motor, né? Esse motor ele está ali girando. Se você aumenta ali a carga, né? A tendência é diminuir a velocidade de giro. Existe um análogo parecido no gerador, que nem sempre é tão intuitivo para a gente, que é, por exemplo, se você tem um gerador, tá? Um gerador, digamos que você tem ali ele girando, né? A água batendo ali na turbina, e a turbina ligada na máquina síncrona e tal, e esse gerador tá alimentando um motor, tá? Se você aumenta a carga elétrica, fica mais difícil de girar esse gerador, tá? Então é um negócio assim que não é tão sugestivo para a gente, digamos, né? Que se você aumentar a carga elétrica, você vai precisar de aumentar a carga mecânica, tá? Assim como lá no caso do motor, quando você aumentou a carga mecânica, para você continuar ali com a mesma rotação, tal, você vai ter que aumentar a carga elétrica, né? Ou a energia elétrica. Então isso é uma questão importante, tá? Veja que esse controle ele é realizado, né? Você pode precisar de colocar mais potência elétrica, menos potência elétrica, de acordo com as cargas ligadas lá no seu gerador, né? Na sua linha, etc. Tá? Veja uma forma simples de visualizar isso aí. Pensa num aerogerador, né? O gerador proveniente dos ventos, lá, a energia, né? Tem lá as pás, né, e tal. Ele está lá girando a velocidade. Tá? Se você aumenta a carga, ele vai girar mais devagar. Nesse caso, a gente não tem um controle, porque a gente não tem controle sobre o vento. Né? Mas então você vê que há essa relação, tanto quando você converte de mecânica para elétrica, como de elétrica para mecânica. Tá? Bom, então, isso é uma discussão longa, tá? A gente está aqui tentando fazer coisas mais pontuais, né, e aplicadas. E aí, o que a gente faz com um gerador desse? A gente coloca ele no que a gente chama de barramento infinito. Tá? O que é barramento infinito? É o sistema interligado nacional, é a quantidade de geradores, cargas, é o sistema elétrico. Tá? É como se fosse o grande circuito do sistema elétrico. Então, veja, eu tenho aqui uma rede muito grande, tá? Que tem várias cargas, vários geradores, e eu dou o nome dessa rede de barramento infinito. Então, por exemplo, Itaipu está ligado no barramento infinito, Mascarenhas está ligado no barramento infinito, as termoelétricas do estado estão ligadas no barramento infinito, as PCHs, né, que são as pequenas centrais hidrelétricas, estão ligadas no barramento infinito. Tá? A gente chama de barramento infinito porque a quantidade de geradores é tão grande que os parâmetros ali, basicamente, eles não se alteram. Tá? Você tem ali sempre uma frequência específica, sempre uma tensão específica de acordo com o ponto do circuito. Tá? Então, veja, você tem geradores hidráulicos, térmicos, nucleares, a óleo e etc. E aqui, a linha. Tá?
e das linhas, as cargas, tá? Veja, tem aqui os transformadores, né, próximos às cargas, às geradoras, né, como a gente já comentou, geralmente para elevar o nível de tensão e colocar um nível de tensão compatível com os das linhas, nos quais eles são inseridos. E próximos às cargas, né, também há geradores para que essas tensões sejam diminuídas, tá? Existem situações aqui específicas que devem ser realizadas para que a gente coloque um gerador numa rede, tá? Então, esse gerador ele tem que ter a mesma tensão daquela rede na qual ele está sendo colocado. Ele tem que ser ele tem que ter a mesma frequência daquela rede, tá? Ele tem que ter a mesma sequência de fases, lembra daquele papo do ABC ou do ACB, tá? E tem que ter a mesma fase, tá? Então, isso aqui significa paralelismo de geradores. O que é paralelismo de geradores? É a gente alcançar alcançar essas características aqui do gerador, tá? Iguais às da linha, aí eu posso conectá-lo lá. Como é que eu alcanço isso aqui? Modificando a velocidade de giro e a alimentação do rotor. Porque aí eu mexo na tensão, mexo na frequência, mexo nas fases, tá? Então, de acordo com essas duas características de controle, eu consigo alcançar essas condições aqui de paralelismo para que eu ligue o gerador na rede, tá? Aí às vezes vocês me perguntam, mas espera aí, quando eu estou, por exemplo, com um gerador solar, por exemplo, em que eu não tenho ali controle sobre frequência, né? Você não tem movimento naquele caso. No próprio gerador eólico, porque você também não tem movimento, você não tem controle do movimento, porque você não tem controle sobre o movimento do vento e tal, então o nível de tensão varia e tal, etc. Então, nesses casos, existe um dispositivo, tá, chamado inversor de frequência. Ele tem o mesmo nome do dispositivo que aciona o motor, mas nesse caso ele tem um outro paradigma, uma outra perspectiva, que é para inserção de geradores de energia na rede elétrica, e esse inversor ele faz todas essas condições de inserção serem alcançadas. Tá? Quando eu estou falando de gerador proveniente de movimento, né, eu consigo controlar isso na minha usina geradora. Tá? Bom, pessoal, então essa é a ideia de um gerador, tá? De uma máquina síncrona, atuando aqui especificamente como gerador. Tá? Eu vou falar um pouquinho, então, da usina hidrelétrica rapidamente, vou mostrar uns vídeos, então, de como esse controle pode ser feito através de uma estrutura das turbinas da usina, tá? E aí depois a gente começa a falar um pouco de acionamento em si, né? E aí, mais especificamente, voltado para motores de indução, no caso, tá? Vocês estão me acompanhando aí? Uhum, tranquilo. Como é que tá aí? Vocês estão me ouvindo? Estão me acompanhando? Beleza. Sim. Letícia, como é que tá aí? Diogo, Demétrio. Beleza, então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas. Tá?
por exemplo, a primeira delas é justamente essa questão da, da, da geração, tá? Então, eu vou trocar de slide aqui, para a gente ter uma boa ideia sobre isso. Então, vejam só. Essa ilustração aqui é uma ilustração que a gente já viu, né, anteriormente, tá? Ela fala que desde a usina geradora, aí vem um transformador para levantar a tensão, aí a linha de transmissão, aí vem as subestações abaixadoras, né, sobre as quais a gente já comentou, até chegar no consumidor final. Então, se a gente falar um pouquinho do diagrama unifilar disso daí, né, quer dizer, é um diagrama que mostra essas transformações de tensão, tá? A gente vai falar um pouco disso daqui. Deixa eu tentar apresentar isso daqui, que vai ficando maior um pouco. Dá para ver, né? Então veja, eu tenho aqui a geração, tá? Essas estruturas, então, no diagrama unifilar são os transformadores, tá? Ou as subestações, são elevadoras. Aqui a transmissão, tá? Veja que isso é um diagrama unifilar, ele significa que, mesmo que a gente tenha 3 fases, aqui é mostrada apenas uma, tá? Ah, mas isso aqui não são as 3 fases? Não são. Isso são caminhos, tá? Que são caminhos redundantes, porque a transmissão, a gente fala que ela é realizada em anel, tá? Ou em malha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando há falha, né, em algum caminho, alguma falta, a carga pode ser alimentada através de outro caminho, tá? Então, aí depois da transmissão há aqui subestações de abaixamento, né, e estruturas de distribuição, subtransmissão, até a distribuição secundária aqui das cargas, tá? Então, especificamente sobre a geração, a gente pode mostrar aqui um fluxograma que vai falar bastante desse processo de geração no sentido das transformações de energia, né? Porque, veja, quando a gente está ali na energia solar, em que a gente tem o painel fotovoltaico, né, que é uma estrutura ali de semicondutores, silício, geralmente, que quando eles são excitados por luz solar, ocorre aparecimento de corrente elétrica, tá? Esse é o princípio básico. Então, você tem ali o chamado efeito fotovoltaico, tá? Então, você tem a transformação direta, veja, da energia solar para energia elétrica, tá? Agora, numa usina hidráulica, né, ou eólica, você tem a água tocando as turbinas, né, as pás de uma turbina, transformando então a energia mecânica em energia elétrica, tá? Numa termoelétrica, em que você queima alguma coisa para gerar um vapor que vai passar nas turbinas, tá? Então você tem aqui antes uma energia térmica, né? Você pode ter um combustível fóssil, nuclear, uma biomassa, isso vai ser queimado, tá? Então veja aqui, ó, os geradores sobre os quais eu acabei de comentar. Esse então é um gerador de polo saliente, tá? De uma hidrelétrica, e esse um gerador cilíndrico, tá? De uma termoelétrica. Então, de maneira geral, você tem aqui ou a água, ou o vapor, ou o gás, numa turbina, e a potência mecânica é transformada em potência elétrica, tá? Aqui no gerador, tá? Bom, então esse aí é o fluxograma, né, básico. É o fluxograma básico de geração
de energia. Tá? Bom, então, se a gente for falar aqui especificamente, tá? Se a gente for falar aqui especificamente sobre, a energia hidráulica, né, ou uma hidrelétrica, tá? A gente vai ver uma estrutura aqui bem interessante, que é essa daqui. Tá? Então, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês verem como que isso aqui funciona. Tá? E, basicamente, o que a gente tem, então, do ponto de vista de planta, tá, numa usina hidrelétrica, é uma estrutura como uma grande barragem, tá, em que a gente faz aqui o curso de um rio caudaloso, por exemplo, criar um reservatório. Tá? Aqui em cima eu tenho umas estruturas chamadas de comportas de vertedouro, tá? Que elas são abertas para que o nível do reservatório seja controlado. Então a água que passa por aqui, por cima desse vertedouro e continua aqui o ciclo normal do, do rio, né? Ela não gera energia elétrica. Tá? A água que gera energia elétrica é uma água que passa por aqui, por esse duto forçado, tá? E aqui ela toca as pás de uma turbina, tá? E essa turbina pode ser de vários tipos, tá? E aí o eixo dessa turbina está ligado ao eixo do gerador síncrono, tá? Existem umas estruturas aqui chamadas de caracol, em que a água vai sendo conduzida e canalizada para que ela chegue aqui com mais velocidade, tá? Aqui em cima, nos geradores, tá? Aqui em cima fica, então, a casa de máquinas da usina, tá? E aqui a gente tem uma subestação para que a gente coloque o nível de tensão adequado para transmitir, tá? Aqui a água que gerou energia volta para o ciclo natural. Então, essa é a ideia básica da hidrelétrica. Tá? Então, em termos aqui de potência, para a gente ter uma ideia, né, a usina de Três Gargantas, ela gera hoje aí quase 20 mil megawatts na China. Tá? A usina de Itaipu gera aí num consórcio Brasil-Paraguai em torno aí de 15 mil megawatts, tá? E mais algumas outras aqui. Bom, então, eu vou mostrar agora para vocês aqui um vídeo, tá? Em que a gente vê o funcionamento da usina, tá? E que, além disso, a gente também entende como que pode ser feita essa variação da potência mecânica, tá? Através de uma estrutura chamada de distribuidor. Tá? Então, deixa eu abrir aqui o nosso vídeo. Tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse caso, era um dos vídeos que eu queria tentar passar aqui o áudio. Eu acho que eu vou conseguir, tá? Até mesmo porque o microfone está aberto aqui, né? Mas que, na verdade, não tem áudio aqui que seja de muito interesse, não. É simples, né? Só faz uma música de fundo aqui, a gente vai narrando o que é mais importante, as estruturas que a gente quer ver. Então, veja, isso daqui, veja só, isso é um vídeo promocional da GE, tá? Que é uma grande fabricante de geradores, de motores, de transformadores, de uma série de componentes elétricos, de potência, tá? E ele vai mostrar aqui a estrutura de parte justamente daquela usina de Três Gargantas na China, tá? Então, veja, é um vídeo promocional dessa turbina hidráulica, que é essa X-Blade aí, tá? É uma turbina que foi colocada na usina de Três Gargantas, na China, que hoje é a maior do mundo, tá? Em geração. Então, ele vai falar aqui, de maneira geral, como é que a usina funciona. Por isso que o vídeo é interessante. Então, veja, olha,
A grande barragem, tá? É preciso de um rio caudaloso, né? No Brasil, essa região que é muito favorável para isso é a região sudeste, tá? Ali entre São Paulo e Paraná, justamente por conta disso que há muitas usinas ali. E essas usinas estão próximas dos centros de consumo, então a energia tende a ser mais barata, porque a transmissão é menor, tá? É mais curta. Mas, naturalmente, existem usinas no Nordeste e existem agora grandes usinas na região Norte também. Tá? Então, veja, ele tirou aqui em corte, né, a barragem, e aqui esse é o duto forçado que faz a água passar, né, que a água passa ali, gera energia. Tá? A estrutura de verter a água, né, os vertedouros, geralmente são por aqui por cima, por exemplo, ou em uma situação aqui lateral, e essa água do vertedouro não gera energia, é só para você controlar o nível da barragem. Tá? Então veja, olha, o duto forçado aqui, ele está abrindo, tá? A água está passando por uma estrutura aqui chamada de caracol, veja, e observe depois o tamanho dessas estruturas, tá? E aqui, em cima, eu tenho o gerador, tá? Então essa máquina aqui é a máquina geradora, e aqui embaixo eu tenho uma turbina hidráulica, tá? São coisas diferentes. A turbina que fica em contato com a água, né, o movimento primário, e naturalmente o eixo da turbina está ligado ao eixo do gerador. Tá? Então veja aqui a turbina. Tá? Então aqui é justamente a turbina a turbina da hidrelétrica que vai estar em contato com a água. Tá? E, da mesma forma, o eixo dessa turbina vai estar em contato com o gerador, naturalmente, né? Com o eixo do gerador. Então, a turbina, essa estrutura aqui, ó, tá? Existem vários tipos de turbina para diferentes tipos de situação, tá? Se tem muito detrito ali, se ela sofre muita cavitação, tá? Dependendo do rio, dependendo da geografia local, dependendo da altura da queda, o tipo de acionamento, se o acionamento é vertical, é horizontal, etc. Tá? Então, aqui dentro eu tenho a turbina, né, que ele está fazendo propaganda ali. Então, a água passa aqui, ó, essa é uma pá da turbina, tá? E aí a gente tem a movimentação. Aí veja, lá em cima, né, a gente tem o gerador, né? Então, tem aqui a geração. Então, veja aqui o rotor, tá? Observa como ele fica muito próximo de uma obra de engenharia, do estator. E aqui veja o tamanho das pessoas, né? O tamanho da máquina, de vários megawatts. E aqui muitas máquinas. Né? E aqui ele só está dizendo que ele transforma isso. Né? E vai até chegar nas linhas de transmissão, até a tomada aí da gente usar. Né? Mas aí, eu queria que a gente tivesse, então, uma atenção especial aqui a essa estrutura, tá? Chamada de distribuidor, eu vou mostrar aqui agora, que é essa estrutura aqui, ó, em amarelo e azul, que ela pode ser controlada dentro da usina, vai fazer com que tenha mais ou menos água aí em contato com essa turbina, e vai justamente variar a potência ativa gerada, tá? Porque, veja, mesmo que não haja variação de velocidade, pode haver variação de torque, né, de força, tá? Então, se você aumenta lá a carga requerida, a carga elétrica, né, você vai precisar de aumentar a potência aqui mecânica, tá? Ou seja, vai precisar de deixar mais água aqui em contato com essa turbina, de forma que a potência aumente, tá? É preciso que haja um controle para que não haja variação de frequência da rede e aumento de potência ativa, é preciso que haja. Tá? E é isso que é feito dessa forma aqui.
Certo, pessoal? Entenderam a ideia aí do que a gente tem conversado? Como é que estamos aí? Beleza, é isso aí. Bom, pessoal, então, dito isso, tá? Ah, ditas essas questões aí de motor, de gerador, né, como a gente tanto tem falado, nós vamos começar então a falar sobre acionamentos elétricos. Tá? Nós vamos começar a falar então sobre acionamentos elétricos. Então a gente vai descrever aqui alguns componentes principais que são utilizados para ligar esses motores, né, por exemplo. Então, quer dizer, a gente viu como funciona, né? A gente viu onde alimenta ali e tal. Mas a questão é do ponto de vista prático, né? Se a gente for de fato ligar isso na rede, como que a gente liga, né? A gente viu ali a partida estrela-triângulo, né? Mas tudo bem. Esse contato, será que é feito como, né? Será que é feito com borne? Será que é feito com tomada da rede elétrica? Tem coisas mais profissionais para a gente fazer isso, né? A própria partida direta que a gente discutiu na aula passada, né? Como é que isso é feito, tá? Então, nessa alçada aqui que a gente vai entrar a partir de agora, tá? Eu vou começar aqui só para a gente aproveitar o nosso tempo, mas na próxima aula, naturalmente, é que a gente vai ver isso aqui com mais calma, tá? Então, vamos lá. Olhe bem. Uma das aplicações principais, então, é justamente para fazer controle de motores, né? Então, eu estou aqui mostrando de novo o nosso motor de indução, tá? Então, quando a gente fala de partida, de parada, de direção de rotação, né, do controle de velocidade, da própria limitação da corrente de partida, né, quer dizer, aqueles métodos de partida em que eu faço o controle ou a diminuição dessa corrente, tá? A própria parte de proteção desse dispositivo contra sobrecorrente, tá? Por exemplo. Tudo isso envolve acionamento, tá? Tudo isso envolve acionamento elétrico. E a gente vai se concentrar aqui bastante no nosso motor de indução, tá? É claro que muitas conexões de geradores, né, e de outros motores também são feitas de forma análoga como essas conexões ou esses dispositivos de conexão que a gente vai mostrar aqui, tá? Mas a gente vai se concentrar em motores de indução para aplicar esses dispositivos, né? Então, veja, a gente vai falar de acionamento elétrico, tá? E aí a gente vai se referir muito ao que a gente chama de comando elétrico, tá? Então, acionamento e comando é algo que a gente pode considerar aqui como sinônimo, tá? E o elemento mais básico desse acionamento, então, é um contato, né? É um contato. Afinal de contas, a gente tem que ligar e desligar alguma coisa, tá? Ou seja, a gente vai ter que conduzir ou não conduzir corrente elétrica, tá? E aí a gente começa a ver aqui, né, então, uma questão assim bem prática e interessante do dia a dia para a área técnica, né? Que são dois tipos básicos e principais de contato, que é o contato normalmente aberto e o contato normalmente fechado. Então, veja, tem estruturas eletromecânicas, né, que são os contatores, né, as botoeiras, as chaves de fim de curso, que elas então operam ou de forma normalmente aberta ou normalmente fechada. O que isso quer dizer? O normalmente aberto, ele vai fazer o seguinte: quando ele está em repouso, ele fica aberto, né? Ou seja, quando você não liga aquilo ali, quando você não passa corrente elétrica, quando você não aciona,
ele está aberto, né? Que seria, por exemplo, esse exemplo de circuito aqui, que você tem uma chave ligada, né, aqui no circuito, né, a uma carga, a uma fonte, e ele está normalmente aberto. Tá? O normalmente fechado é o contrário, né? Nesse caso aqui, em repouso, né, há passagem de corrente. Né? Ou seja, sem acionar isso aqui, ele está conectando aqui a fonte à carga. Tá? Esse acionamento, como eu comentei, ele pode ser elétrico, que você liga lá alguma coisa, ou pode ser mecânico também. Tá? Ou seja, você tem um botão. Né? Se ele é normalmente fechado, se você acionar mecanicamente, ele vai abrir. Se ele é normalmente aberto, se você acionar mecanicamente, ele vai fechar. Tá? Isso é uma botoeira manual. Né? Daqui a pouco a gente vai ver os contatores. Esses sim precisam de alimentação elétrica. Se ele é normalmente aberto, quando você aciona, ele fecha. Se ele é normalmente fechado, quando você aciona, ele abre. Quando você não aciona, ele fica normalmente. Tá? Bom, do ponto de vista lógico, né, a gente pode criar vários acionamentos usando simplesmente essas duas funções lógicas aí. Tá? Usando vários contatos, vários contatores, né, que são os dispositivos eletromecânicos que fazem esses contatos. E aí existem algumas lógicas comuns aqui, que elas vão guiar ou vão construir as outras lógicas, que são a lógica em E a lógica em OU. Tá? Qual é a lógica em E? É colocar contatos em série. Qual é a lógica em OU? Colocar contatos em paralelo. Tá? Se a gente for avaliar aqui especificamente, então, contatos normalmente abertos em série, como esse daqui, significa que para eu alimentar uma carga a partir de uma fonte, é preciso que os dois estejam fechados, naturalmente. Ou seja, os dois têm que estar acionados. Quando eles estão em paralelo, apenas um é necessário. Apenas um tem que estar acionado. E aí você pode fazer uma tabela verdade, né? Do tipo, associação em série, normalmente aberto. Os dois em repouso desligada, um em repouso, outro acionado desligada, só vai estar ligada quando os dois estiverem acionados. Então a lógica E. Agora, a associação em paralelo, se você apenas um acionar, você vai ligar, tá? Isso é uma lógica OU, né? Essa avaliação ela pode ser feita da mesma forma para contatos normalmente fechados, em série e em paralelo, tá? Então, de maneira análoga aqui, você vai ligar a carga agora em série apenas se os dois estiverem em repouso, sem acionamento, né? Entre aspas, assim, na verdade, em repouso, né? Preciso tomar cuidado com isso, porque se você acionar, né, você vai fazer o quê? Você vai abrir, né? E aí, se você abriu um deles em série, todo mundo desliga, tá? Do ponto de vista de paralelismo, em paralelo, né? Aí nesse caso, se você não acionar qualquer um dos dois, vai ligar a carga, né? Se você acionar os dois, é que ela vai estar desligada, tá? Assim, então, é o circuito e é a lógica. Então, a partir de agora, a gente começa a ver dispositivos, tá? A gente começa a ver dispositivos. E o primeiro deles é um botão de comando, ou uma botoeira, tá? Então, quando a gente liga alguma coisa, do ponto de vista industrial, né, a gente não liga através de um interruptor desse que a gente usa em casa, né? Existem questões envolvidas, né? Capacidade de condução de corrente, a própria isolação entre os terminais, tá? Mais possibilidades de contatos em uma mesma botoeira, isso pode acontecer. Alguns normalmente abertos, outros normalmente fechados. O interruptor da nossa casa, né, é uma forma de contato, tá?
Mas quando a gente está tratando de questões de potência maior, corrente maior, tensão maior, é preciso que a gente se preocupe com essas questões elétricas aí. Então, aqui são alguns exemplos, né, de botões ou de botoeiras, tá? Eles podem ter contatos normalmente abertos ou contatos normalmente fechados, e você pode, inclusive, acionar mais de um circuito através do mesmo botão, tá? E essa botoeira geralmente tem uma mola de retorno, o que caracteriza ele como um dispositivo não retentivo, né? Ou seja, ele não retém o contato. Então, quando você aperta, ele vai fazer o contato, quando você tira, ele vai tirar o contato. E aí a gente já pensa no primeiro problema, né? Ou uma possível solução para esse problema, que é, então, se eu ligar isso aqui numa carga, quando eu apertar ele vai ligar, mas quando eu tirar o dedo ele vai desligar a carga. Como é que eu resolvo isso? Através de lógica de comando. Tá? Então, botoeira é o que a gente chama de elemento de sinal, né, ou de sinalização no comando, tá? E é de onde o sinal de comando parte, tá? No acionamento, de onde o acionamento parte. É natural que a gente não vai ligar uma carga direto nesse botão, tá? A gente usa algum sinal desse botão até um contator, tá? Que aí sim vai fazer a interface da carga para a, é, a, a fonte, a energia, tá? Bom, vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, tá? São 3h40 já, vocês têm aula agora. Paro por aqui por hoje, para a gente fazer até uma aula um pouco menos maçante. E aí, continuamos na próxima semana. Beleza, pessoal? Como é que estamos aí? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, vou colocar a aula lá o quanto antes, tá? Fiquem por dentro aí das coisas do AVA, eu vou postando alguns materiais lá. Por favor, deem uma olhada. Façam as atividades assíncronas, que são quais? Rever as aulas, olhar o material com calma, tá? Porque estamos aí caminhando para o final do nosso semestre. Falou? Então tá bom, gente. Obrigado aí pela companhia, tá? Ficamos em contato, qualquer coisa, falem comigo no grupo. Falou, gente. Tchau, tchau. Até logo.